Olá, vamos iniciando a nossa live da União Espírita Porto Alegrense, nesse momento a recém de início. Vamos aguardar então que os irmãos venham chegando no nosso espaço para darmos então andamento ao nosso trabalhinho. Olá, boa noite, sejam bem-vindos na live da União Espírita Porto Alegrense. Estamos iniciando essa atividade que é a do Departamento Doutrinário da nossa querida União. Boa noite, Luciana, tudo bem? E hoje vamos estar aqui conversando com o nosso irmão Juarez Jácobo a respeito de um assunto extremamente interessante e intrigante para todos nós, que é em busca do sentido existencial. Em busca do sentido existencial. Estaremos então aqui conversando com o Juarez, refletindo junto com vocês nessa noite agradável. Boa noite, meus irmãos. O Juarez já está aqui conosco. Daqui a pouquinho eu incluo ele na nossa conversa. Boa noite, Arthur. Querido Renato, boa noite. Sejam todos bem-vindos à live da União Espírita Porto Alegrense. E vamos então, desde já, lembrando aos irmãos que esse encontro acontece sempre às quartas-feiras. Boa noite, Regina. Sempre às quartas-feiras aqui no Facebook e também lá no Instagram. A gente vai alternando esse trabalhinho. Hoje estaremos por aqui conversando com o Juarez e na semana que vem estaremos conversando lá no Instagram com a Xana Dora Gomes a respeito de mais um capítulo do livro Fonte Viva, que é maravilhoso. Lembrando que lá no Instagram também estaremos passando, e transmitindo as lives no horário das 20 horas. A gente fazia às 19, vamos começar a fazer às 20. Então, boa noite, Adriana, boa noite, Sandrinha, boa noite, Marília. Vamos chegando ao nosso espaço. Boa noite, Jane, Liane. Oi, Liane. Sejam bem-vindos. Daqui a uns 2 minutinhos já chamo o Juarez para a nossa conversa, que já está aqui conosco, para iniciarmos esse trabalho que é em busca do sentido existencial. Letícia, querida, boa noite. Magda, tudo bem? Hanna, boa noite, Hanna. A Hanna que já esteve conosco aqui conversando na nossa live a respeito das crianças. Foi uma live muito legal. Paulo Renato também há pouco tempo esteve aqui conosco. A Magda também esteve conosco lá no Instagram. É tão bom de estar junto na família da União, reunidos, uns colaborando com os outros nesse clima fraterno, refletindo juntos, já que infelizmente nesse momento a gente não pode estar presente lá dentro da nossa casinha, mas vamos aqui nos reunindo, mesmo que virtualmente, com os corações elevados, entrelaçados, no objetivo maior de estarmos com o nosso Mestre Jesus, crescendo. E desde já pedimos que esse querido Mestre possa nos abençoar a todos nessa noite, iluminando os nossos lares, nos brindando com a saúde, com a paz, com a harmonia, e que de nossa parte possamos, através desse fortalecimento, tentar dar o melhor de nós, para que nas lutas do dia a dia possamos ajudar uns aos outros e sairmos todos vencedores desse processo que estamos vivendo agora, nesses tempos de pandemia, não é mesmo? Então, Eliane, boa noite. Magda, sejam todos bem-vindos aqui à nossa live da União. Luísa, tudo bem? Uma abençoada noite a todos nós, como a Luísa está nos colocando ali, exatamente. É uma bênção estarmos juntos aqui, Iniciamos esse trabalhinho provavelmente lá por abril, já estamos avançando outubro e graças a Deus estamos aqui, porque essa é uma grande oportunidade de estarmos juntos, reunidos, na União. Eu vou então adicionar o Juarez na nossa conversa. Boa noite, Fabiana. E aí vamos dar início ao nosso trabalhinho de hoje. Vou localizar aqui o amigo. Olha, já vamos ver aqui. Vou adicionar o Juarez, já encontrei o amigo. Aceitar o convite e já começamos a conversar aqui com todos.
aproveitar e ajeitar aqui no celular. Oi, Juarez, tudo bem? Tudo bem, João? Tudo bem, seja bem-vindo aqui na nossa live, na nossa Boa união de noite a talentos, todos. né? Eu não sei se a minha tá me ouvindo bem, João. A conexão tá Ouvindo bem, boa? ouvindo bem e a imagem está boa também. Tá tudo Tá certo. sim. E aí, como é que estão as crianças? Tudo bem? Tão bem, né? Vamos dizer, né? São os nossos pequenos troféuzinhos que a gente guarda, mas que são pesados de carregar, né? Responsabilidade, né? E vão crescendo, vão ficando pesados mesmo para carregar. Então, literalmente, literalmente. Né? Quando as pessoas dizem para ti vai ficar fácil, não acredita. Fica mais difícil. Mas é um bom desafio, né? É que nem videogame, né? Cada fase vem um desafio novo ali, né? E assim vamos indo, né? Isso mesmo, superando um obstáculo de cada vez, né? Verdade. Então a gente vai conversar hoje, né, Juarez, em cima desse tema intrigante, digamos assim, que é em busca do sentido existencial. Eu acho que quem nunca na vida, né, se pegou filosofando, né, da onde eu vim, para onde eu vou, o que que eu estou fazendo aqui, qual é o sentido da minha vida, né? Então, para iniciar o nosso papo, assim, a gente poderia colocar assim: a vida tem um objetivo, ela tem um sentido. O que que tu teria a nos dizer sobre isso? Bom, João, antes de adentrar diretamente esse questionamento, eu, como todos nós, né, eu fico muito feliz aqui de participar da live da União. É uma alegria poder compartilhar os ensinamentos não só do Espiritismo, mas da vida, né? O Espiritismo faz parte dos nossos anseios religiosos e espirituais, mas a vida é riquíssima em exemplos, em experiências e oportunidades. Então, até antes, né, quando a gente estava discutindo, elaborando material para a live dessa noite, eu me recordei ali que final do mês passado, acho que foi, saiu aquele ranking da Forbes, né, com as pessoas mais ricas do mundo. Aí trazem os mais ricos do Brasil, os mais ricos de cada local, né, pessoas conceituadas. E aí eu achei estranho, porque eu comecei a olhar a listagem e não achei meu nome, João. Não encontrei. Um dia tu E chega eu lá, disse, tu vê nossa, que ele eu tá sou ali no meio. riquíssimo, sabe? Eu sou riquíssimo, como é que eu não estou nessa lista? Né? E eu conheço muitas pessoas ricas, muitas pessoas assim, ó, com fortunas inestimáveis que não estavam naquela lista também. Então, a gente começa a se indagar sobre, nossa, né? Por que, por que a sociedade valoriza tanto, né, o patrimônio material e despreza tanto o sentimento, as virtudes, aquelas inalcançáveis e celestes que residem em nosso coração? E sobre isso eu comecei a me questionar, e eu acho que o nosso tema dessa noite trata muito desse sentido. Trata muito desse sentido. Porque a gente vê pessoas como Divaldo Franco, né, que tem um exemplo de vida maravilhoso e construíram, né, e alicerçaram os seus valores, transmitindo para todos à sua volta os conhecimentos maravilhosos, não só do espiritismo, mas da vida, da humanidade, da caridade, e não sendo tão endeusados e não assumindo a posição de destaque que a sociedade exige de cada um de nós. E nos traz aquele sentimento, nossa, se nós não recebemos esses louros da vitória, será que estamos ou não estamos no caminho certo? Uhum. Então, o objetivo da vida, ele trabalha muito com a nossa visão de mundo, como a gente enxerga a realidade que nos cerca, como nós nos posicionamos frente a todas as circunstâncias da vida. Porque quando todos nós, inegavelmente, né, a gente já nasce apanhando e chorando, tá? Porque todos nós saímos do útero materno levando um tapinha na bunda e chorando bastante, né? Então já é ali um preparativo para tudo aquilo que a gente vai enfrentar ao longo dessa etapa maravilhosa, né, que é a vida no corpo físico. Mas já está um Belo recado companhia. inicial para nós, né? Olha só, não vai ser fácil, não vai ser fácil, né? Não adianta tu esperar que vai ser um descanso, né, ou um pequeno retiro de férias, que não vai ser, que não vai ser. O objetivo da vida primordialmente é o crescimento.
não só o crescimento físico, mas o crescimento espiritual, nosso crescimento dentro, no meio Sim, de tantas pessoas diferentes de nós que trazem contribuições riquíssimas para nossa, para nós enxergarmos o mundo de uma faceta diferente. Mas como essa noite a gente está trabalhando diretamente com a obra da nossa benfeitora Joana de Ângeles, né, é bom a gente trazer o que ela também contribui nesse viés psicológico e também espiritual sobre essas nuances da vida. Ela diz é, que ninguém se encontra na Terra encarnado sem uma finalidade superior. Né? E o que seria essa finalidade superior? A gente aspira desde o momento que a gente nasce o conhecimento, né? O conhecimento, seja para a gente superar as adversidades da vida, né? No quesito sobrevivência, como também para a gente almejar algo maior, que seria a nossa própria felicidade. Então, se a gente consegue conviver com objetivos e com metas, nós trazemos já imbuídos no nosso íntimo uma vontade natural, né? Aquele sentimento que vai nos mover, que vai nos alicerçar nessa caminhada. Compartilhando, amparando aqueles que nos seguem e também construindo para todos os demais que convivem conosco. Nós trouxemos, assim, João, algumas contribuições, não só também da Joana, mas também do benfeitor Emmanuel, né, que eu acho que casam muito com o tema dessa noite. E nós vemos, assim, que na sociedade moderna, né, e quando eu falo sociedade moderna, eu trago muito as questões do avanço tecnológico, de mídias sociais, dessa intercomunicação instantânea que a gente tem na sociedade. estamos A aqui gente uma vê vida, né? exatamente, né? Pô, como nós imaginaríamos, né, há 15, 20 anos atrás, que a gente poderia estar todo mundo reunido, cada um no nosso lar, conseguindo compartilhar sentimento, compartilhar experiências, e a gente vê que os valores humanos também acabam se adaptando nessa construção. E a obra espírita, né, se a gente for ver a própria obra do Emmanuel, ela, desde o início das psicografias do Chico até o término, né, que foi ali meados dos anos 90, elas sofreram uma mudança brusca, né? Pensemos que lá na década de 40, 50, o Emmanuel ditava para o Chico obras assim, aquelas bíblias, né, tipo Paulo Estevão, livros pesados, né, que querendo ou não, na época, né, as pessoas tinham mais tempo para ler, tinham mais condições de se debruçar sobre obras maravilhosas, maravilhosas, inegavelmente, né? Mas a gente viu que o próprio Emmanuel começou a mudar, né? Não só a tônica dos livros, mas também a forma de transmitir a mensagem. Aquelas obras que antes eram grandes, enriquecidas, elas começaram a assumir conteúdos mais diretos e resumidos, né? Então a gente começou a ter obras, né, com trechos, com frases, com mensagens e com títulos, né, tipo urgência, tipo perdão. Então ela já se adaptava às necessidades, sempre lembrando que a obra ela é psicografada para nós encarnados, né? Lá no plano espiritual eles têm inúmeras literaturas diferentes, né, e inúmeras obras, mas toda vez que vem uma obra espírita e ela chega ao nosso alcance, ela foi redigida, ela foi produzida, ela foi direcionada para o público encarnado. Então, sejam as obras do Emmanuel, que mudaram muito o enfoque ao longo do tempo, veio então as obras da benfeitora Joana de Ângeles, né, que trataram muito de questões relevantes da nossa vida moderna, né, seja a vida, desafios e soluções, seja o amor, imbatível amor, que é, de alguma forma, o pano de fundo da nossa live dessa noite. Elas tentam reproduzir dentro de nós as discussões do significado maior da vida, né, tentando fazer com que a gente desperte para essa verdade espiritual.
Ok, Juarez. E então, falando em termos de individualidade, né? Cada pessoa reencarna com um sentido, um objetivo próprio para a sua existência. Inegavelmente, né, João? Todos nós temos metas a cumprir. Eu me recordo do prefácio, né, do livro Pensamento e Vida, do Emmanuel. Né? Lá naquele prefácio, Emmanuel ele cita que nós estamos, né, temporariamente, né, internados na esfera material. Né? Ou seja, olha o termo, né? Internados. Né? Não estamos em férias, não estamos a passeio, estamos internados, né? Se a pessoa está internada é porque precisa corrigir algum problema. Precisa corrigir um problema. Se fôssemos perfeitos, estaríamos em esferas mais superiores, né? Não tendo que lidar com essas mazelas cotidianas que acabam nos cerceando. Mas o objetivo principal da encarnação, né, João, é crescer, é crescer. É despertar dentro de nós as verdadeiras virtudes que estão adormecidas. Né? E quando a gente fala adormecidas, a gente volta um pouco lá para o Livro dos Espíritos, né? E se recorda de uma pergunta maravilhosa do Kardec, né? Que questionou os espíritos, afinal, onde estão escritas as leis de Deus? Aham. Né? E ele responde, na consciência. Consciência, ou seja, por mais que hoje elas não estejam no meu consciente de forma desperta, elas existem dentro de mim. Elas existem dentro de mim. Então, cada vez que eu me preocupo em desenvolver as minhas aptidões mais singelas, eu estou descobrindo um pouco daquilo que existe dentro de mim que está, de certa forma, adormecido. Adormecido. Por isso que na nossa vida normal, nossa vida cotidiana, os maiores embates acontecem dentro do nosso lar, dentro das nossas famílias. Porque é exatamente lá que a gente acaba revelando de forma mais transparente, né, a nossa verdadeira realidade. A gente não usa tantas máscaras, tantas facetas, né, que a gente acaba assumindo na nossa vida profissional, na nossa vida pública. No lar, nós somos, na grande maioria das vezes, mais naturais, mais espontâneos. E ali a gente revela, de certa forma, aquilo que nós somos na nossa essência. E é muito normal que nas nossas relações familiares a gente exija do próximo. Né? A gente exige amor, a gente exige atenção, a gente exige carinho. Né? Por quê? Porque que há carência dentro de mim desses sentimentos, há carência. Né? Mas muitas vezes eu exijo do outro sem me dar por conta que ele não tem aquilo para me dar. Né? Ou seja, como é que eu vou exigir paciência, resignação uma pessoa que não desenvolveu ainda essa virtude? Né? Uma pessoa que tem essa virtude ainda adormecida dentro de si. Né? Não é justo, não é justo. Às vezes não é falta de vontade, às vezes não é, às vezes não é o próprio querer instintivo e natural do ser humano. Né? Eu não posso exigir de quem não tem para dar. Aham. Então, nos conflitos diários, a gente precisa, mais do que tudo, saber desenvolver nosso aprimoramento espiritual, mas saber, acima de tudo, respeitar o próximo e respeitar o estágio evolutivo dele. Já que, se o nosso objetivo principal encarnatório é evoluirmos e é aprimorarmos as nossas aptidões morais, sabermos reconhecer no outro essa essência também em desenvolvimento é um passo maravilhoso para a gente ter paz dentro do nosso ambiente doméstico e, ao mesmo tempo, felicidade na nossa vida. Legal, Juarez. Tu estava falando, eu estava lembrando assim que né, nessa questão de cada pessoa nasce com um sentido, né, para sua vida, um objetivo para sua existência. A doutrina espírita fala muito na questão da programação espiritual, né, que antes de tu encarnar, tu já busca todas essas orientações, muitas delas que são a parte da tua própria vontade, do teu livre-arbítrio, mesmo que ainda seja tímido esse livre-arbítrio, né, mas a gente ajuda também nossas escolhas, nesse processo que a gente vai passar na Terra para buscar, né, para ter um objetivo, né, um momento que a gente esteja preparado para desenvolver determinadas
né, virtudes, aptidões, e também trabalhar algumas dificuldades, né? Então a gente vai preparando as questões do ego antes de encarnar ali nessa questão de ter um objetivo para determinada existência, né? Isso sempre antes de cada encarnação, quando a gente está lá na dita erraticidade, né? Mas, assim, uma coisa que todo mundo se pergunta, e quem não se perguntou nas nossas conversas, enfim, né? Qual é o meu objetivo? Como é que eu faço, então, para desenvolver essa percepção de saber que eu estou ou no caminho certo ou no caminho errado, né? Como é que eu posso saber o que eu programei antes com os amigos espirituais para estar aqui, né? O que eu posso fazer para me aproximar disso? É uma pergunta assim chave na nossa existência, né, João? Eu lembro, né, uma vez eu tive a oportunidade de conversar com o Haroldo, né, e ele ia fazer uma palestra aqui em Porto Alegre, né, e ele tinha acabado de se encontrar com o Divaldo, né, e era aquele período que ele tava escrevendo e fazendo a tradução do Novo Testamento, né, segundo as, a, a base, né, a base do Evangelho traduzido pelo grego, que foi editado pela FEB, né, e ele me disse que estava apavorado, apavorado, porque ele tinha se encontrado com o Divaldo, né, e dito, ó, Divaldo, estamos fazendo aí o trabalho, né, da tradução, da nova tradução do Novo Testamento, né, e o Divaldo disse para ele, não te contaram, Haroldo, está escrito no pergaminho da tua encarnação que não é só o novo, viu? É o velho também. E aí ele estava assim apavorado, pensando, nossa, como é que eu vou fazer para traduzir, né, o Velho Testamento com aquela linguagem, com aqueles textos, né, que são ainda muito mais antigos, né, que o tempo de Aham. Jesus, né? Então a gente vê que a gente vai descobrindo os verdadeiros propósitos da nossa existência e às vezes a gente vai tendo noção desse pergaminho da nossa encarnação ao longo da nossa jornada. Não nos é dado conhecer de imediato quando a gente encarna os caminhos e as vielas, né, que nos conduzirão aos nossos objetivos, senão no momento oportuno. Mas o que a gente precisa ter dentro de nós, acima de tudo, é a consciência que nós estamos no melhor local para desenvolver as nossas necessidades de toda a nossa, na melhor, nós estamos hoje na família, no trabalho, nas condições mais propícias para o nosso desenvolvimento espiritual e para atingir os nossos objetivos encarnatórios. Porque o universo conspira a nosso favor, João. Tudo tem um objetivo maior do que meramente a nossa vida cotidiana. Tudo atinge um sentido maior quando a gente, vamos dizer, depois de uma grande escalada, a gente olha para trás e vê o grande caminho que a gente percorreu, o quanto a gente aprendeu e quantas conquistas nós empregamos dentro do nosso espírito. Então, é uma caminhada, é uma conquista paulatina, de passo a passo, mas a gente precisa ter a chamada fé. Né? A gente precisa ter a fé. Né? E o que vem ser a fé nesse percurso? É a confiança. O nosso relacionamento com Deus, ele pressupõe uma única exigência, a confiança. A confiança. A gente não pode empregar uma viagem, vamos pensar se a gente vai subir num avião e viajar para outro país, se a gente vai se deslocar até outro hemisfério, se a gente não confiar no piloto. Ou seja, imagina se antes de embarcar no avião tem um aviso, olha só, o piloto aqui ele fez um curso online, né? É a primeira viagem dele, ele está um pouco nervoso, vocês têm a opção, vocês ficam no avião, vocês saem. A gente sai, né? Ninguém fica no avião, né? Então, se tu não confia, não tem como tu prosseguir a viagem com segurança, com cautela e com tranquilidade. Então, o nosso relacionamento com Deus absolutamente é de confiança. Confiança. Afinal, um dos preceitos básicos que está lá no Livro dos Espíritos sobre as qualidades divinas é o quê? Que Deus é soberanamente justo e bom. Ou seja, não há espaço para injustiças, não há espaço para erros. Né? Se Deus é perfeito, absoluto, soberano, tudo aquilo que vem ao meu encontro ao longo da minha encarnação é porque eu preciso experimentar.
né? Ou seja, antes de eu pensar que eu sou um injustiçado do mundo, que as coisas vêm ao meu encontro de uma forma desnecessária, né? A gente precisa ter consciência, né, de que Deus é justo e que tudo que vem ao meu encontro é necessário para o meu desenvolvimento e para o meu aprimoramento espiritual. Eu estava imaginando aqui para a gente avançar um pouco na nossa conversa, que é no sentido do objetivo, né, da nossa existência, né? Seria importante a gente falar a respeito das paixões. Eu acho que seria interessante a gente primeiro traçar um viés assim de que normalmente, né, e até mesmo no movimento espírita se coloca a paixão como algo negativo, né? Mas existe aquilo que é positivo em termos de paixão, de a gente fazer uma atividade, uma tarefa, um trabalho, algo que tu se dedica com paixão, tu faz bem, tu faz alegre, tu faz feliz. Nesse sentido é extremamente positivo, né? Agora, a paixão que eu acho que vale a nossa reflexão aqui é aquela paixão que nos prende demais às ilusões do mundo, né? As coisas transitórias, né? Aquilo que normalmente acaba tomando as rédeas de nossas vidas, ao invés do contrário, que a gente tome a rédea das nossas vidas, né? Conduzindo ela com paixão, não a paixão nos conduzindo, né? Então a pergunta fica nesse sentido, né? Na busca desse objetivo, né? Estaria a superação dessas paixões que a gente carrega, que a gente traz conosco? Com certeza, né, João? Com certeza. O Emmanuel tem uma frase muito bacana que ele utiliza, né? Para cada dor que a gente sente, existe uma imperfeição correspondente. Tá? Então, quando a gente começa a analisar tudo aquilo que dói dentro de mim, né? E aí eu não estou tratando de dor física, estou tratando de dor espiritual, né? Dor no âmbito do psicológico, tudo aquilo que dói, tudo aquilo que me machuca, tudo aquilo que me fere, eu tenho uma imperfeição que corresponde a essa dor. Né? É o pontapé inicial para a gente tratar dessa questão das paixões. Né? Que Uhum. a gente vive no mundo, né, o mundo moderno, ele nos impõe não somente conviver com o diferente, mas também trabalhar com as nossas dificuldades, com as nossas limitações. Quando eu me identifico como alguém em aprendizado, como alguém que ainda não tem o real conhecimento, não somente de mim, mas também das minhas reações, eu já inicio esse trabalho de freio e de contrapeso das minhas próprias impulsividades. Porque a Joana mesmo, de Andes, ela trabalha na psicologia com um aspecto, né, do self, do ego, com os arquétipos, né, que são aquelas construções de muitas e longas datas que acabam se desenvolvendo junto de nós por muitas vidas. Então, trabalhar com sentimento é trabalhar com as nossas próprias limitações, com as nossas próprias dificuldades. Então, nos aceitando como pessoas em processo de aprendizado e sabendo que tudo aquilo que nos cerca tem um objetivo e tem uma válvula de crescimento, é o pontapé inicial. É o pontapé inicial. E nesse ponto, se não me engano, no livro Amor Imbatível Amor, a Joana diz da seguinte forma: respeitar a vida, amando-a, fomentar o progresso, trabalhando, construir a felicidade perseverando, não fazer a outrem aquilo que não deseja que o mesmo lhe faça. Eliminam a possibilidade da consciência de culpa, de conflito e dão-lhe um padrão de comportamento equilibrado, uma diretriz para uma conduta sadia. De certa forma, trazemos de novo à reflexão os próprios ensinamentos de Jesus. Né? Vamos dizer que Jesus trouxe para nós o roteiro da felicidade e, de certa forma, o mapa para a gente conseguir se libertar dessas paixões e desses atavismos. E onde estaria escrito isso? Para mim, está lá no Sermão da Montanha. Né? Quando ele fala das bem-aventuranças, ele está dando para nós a receita da vida. Né? Quando Jesus também diz para nós, olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chegará ao Pai senão através de mim. Ele também nos demonstra, olha, não existe atalho, não existe. Né? Não existe a conquista dessas próprias virtudes se tu não conseguir te desprender de ti mesmo. Então, para isso, a gente precisa
trabalhar as nossas dificuldades, as nossas limitações, né? Aparar essas arestas. É o grande passo e a grande conquista espiritual que a gente pode trazer para nós nessa encarnação. Mas não adianta a gente também, né, João, ser megalomaníaco e achar que a gente pode corrigir todas as imperfeições de uma única vida. Não tem como. Não tem como. E aí a gente trouxe também alguns, e isso a gente pode trazer mais para frente, né? Tem o Martin Seligman, que é um psicólogo americano, né? Estamos contigo, Juarez. Acho que deu só um O meu deu piquezinho um na pause aqui. internet, mas Ele é o tá pai da ok. psicologia positiva, Aham. né? E ele diz que a conquista das virtudes, né, e de certa forma a superação dessas paixões inatas e desses próprios instintos primitivos que ainda trazemos, né, ele é uma conquista diária, diária, diária. Então, por exemplo, ele diz, para eu conquistar a virtude da paciência, o que eu preciso? Ele diz, olha, para conquistar a virtude da paciência, tu precisa de 200 horas desenvolvendo cotidianamente, com perseverança, com atenção, essa virtude. Ou seja, eu acordo de dia e digo, hoje eu serei paciente. Não é amanhã que eu vou alcançar ela. Não é. Ele diz, olha, são 200, 300 horas ininterruptas, né? Ou seja, é muito tempo para a gente desenvolver. Então, não adianta a gente ter a ilusão de que a gente vai se tornar um espírito perfeito numa única encarnação, porque não vamos, né? Se eu conseguir, né, moldar uma pequena virtude ao longo da minha jornada no plano físico, já vai ser uma conquista maravilhosa. Vai ser uma conquista maravilhosa. Verdade, Juarez. Até tu fez uma referência anteriormente ao Sermão da Montanha, né? Que creio que, como assim tu falaste, né? Um dos momentos mais belos da passagem de Jesus aqui conosco, né? E eu acho que até Jesus, assim, ante a transitoriedade das nossas questões da vida, né? Os valores terrestres, né? E a fugacidade do nosso corpo, né? Assim como tudo que é material, né? Isso vai passar, né? Enfim, né? O que permanece é o espírito, né? E quando ele diz assim, a busca do reino de Deus e sua justiça, busca, né, o reino de Deus e sua justiça e tudo mais será acrescentado, né? Eu creio, o que tu acha assim que ele estava falando em buscarmos esse objetivo existencial assim nas nossas vidas? Sim, sem dúvida alguma, né, João? Quando Jesus trabalha a questão do reino de Deus, ele está mostrando para nós que ele não tá fora de nós, né? Ele não está numa igreja, não está num templo, ele está no nosso coração. E é isso que está mais ou menos, acho que lá no livro Boa Nova, que tem o diálogo de Jesus com o sacerdote às portas do templo de Jerusalém, né? É um diálogo belíssimo que está lá no livro Boa Nova, mas eu vou trazer só um trecho, né? Para nós, que Jesus está lá, né? E esse sacerdote, atraído pelo magnetismo de Jesus, vai até Jesus, né? E identificando em Jesus a semelhança assim, física, né? Dos moradores lá da região, ele diz, ó, Rabi, o que fazes, né? O que fazes por aqui, por Jerusalém? E ele diz, vim construir o reino de Deus. E o sacerdote diz, como pode, né? Você aí, um simples carpinteiro, construir o reino de Deus. E o que vem a ser reino de Deus para você? Né? E Jesus diz, o reino de Deus é a obra do Pai no coração dos homens. Né? Ou seja, o diálogo segue, é um diálogo muito bonito, né? Mas vamos ficar com esse trecho, né? É a obra do Pai no coração dos homens. Então, esse reino de Deus é dentro de nós, é uma construção. É uma construção. Assim como a psicologia trabalha estritamente, né, com o despertar das nossas virtudes, com o nosso próprio despertar espiritual, é a própria lição de Jesus, em outras palavras. Né? A construção do reino de Deus é no nosso coração. É ali que a gente vai alicerçar verdadeiramente a nossa base. Né? E Jesus
traz inúmeros exemplos, né, ao longo do Evangelho, quando ele diz que uma casa erigida sobre areia, né, frente às tormentas, frente aos ventos e frente aos terremotos, ela se dissolve. Né? Já uma casa erigida sobre a pedra sólida, podem vir ventos, tempestades, enxurradas, que aquela casa se mantém firme. Então, quando a gente trouxe aí no nosso início da nossa live, né, os comentários sobre o ranking dos, dos, dos mais ricos do mundo, né, segundo a Forbes, a gente está dizendo, olha, pessoas que alicerçaram a sua base sobre a areia. Né? E uma hora as pessoas vão se dar por conta que aquela base é comprometida e que os verdadeiros tesouros da terra são aqueles que a gente cultiva no campo fecundo e maravilhoso do coração. E não foi por nada, né, João, que Jesus nos trouxe, né? Guardai-vos os vossos tesouros nos céus, onde a ferrugem não os consome e onde os ladrões não os roubam. Porque onde estiver os vossos tesouros, lá estará também o vosso coração. Então, todos nós, quando desencarnamos, sabemos de antemão, não levamos nada, né, João? Nada de material. E aí, quando a gente desencarna, a gente enxerga verdadeiramente o que foi que a gente construiu. E nós seremos atraídos necessariamente para os nossos tesouros. Né? E se os nossos tesouros forem materiais e estiverem aqui na Terra, aqui permaneceremos durante muito tempo. Né? Já se os nossos tesouros forem verdadeiros, forem da alma, eles nos guiarão por todos os caminhos, ainda que eles sejam nebulosos e sombrios. Perfeito, meu amigo. Agora eu gostaria de fazer uma pergunta que está dentro do rol daqueles que todo mundo já fez um dia. Essa pergunta para alguém ou refletiu a respeito disso, né? Que é aquilo, pô, fulano, né? Tem pessoas que têm tudo, segundo, né, o status quo do mundo, né? Tem dinheiro, tem fama, tem família, beleza, inteligência, poder, né? Que é algo extremamente importante assim para as coisas do mundo, né? E, no entanto, parece que não são felizes, né? O cara tem tudo e não é feliz, né? E tu sabe que eu sou muito apaixonado por música, assim, e lembrei do chamado Clube dos 27, são artistas famosos, assim, no caso esses da música, que chegaram aos 27 anos e vieram a falecer, né? Principalmente por suicídio, né? Pessoas extremamente conhecidas, com fama, com dinheiro, talentosas, né? Segundo as coisas do mundo, assim, enfim, idolatradas, né? Como, por exemplo, o Brian Jones, que foi um dos fundadores do Rolling Stones, né? Foi encontrado afogado numa piscina, provavelmente estava no porre, caiu e veio a falecer, né? Jimi Hendrix, quem nunca ouviu falar em Jimi Hendrix, né? Que morreu asfixiado no próprio vômito, infelizmente um quadro bem triste, assim, né? Porque tinha combinado vinho com pílula para dormir, isso aos 27 anos o cara, de certa forma, se suicidou nesse sentido, né? Janis Joplin, que foi overdose de heroína, o mais conhecido ultimamente, os dois mais conhecidos, Kurt Cobain, que era do Nirvana, né? Que se suicidou, deu um tiro, né? Em si mesmo, né? E a Amy Winehouse, né? Que todo mundo adorava aquela voz, né? Ela veio a falecer também aos 27 anos por intoxicação alcoólica, né? Ela era alcoólatra, né? Então, assim, eram pessoas famosas, tinham dinheiro, tinham poder, e aí não eram felizes, né? Como é que fica Não essa sei. questão? Assim? Assim, né, João? É tão rotineiro isso na nossa vida, né? Tão rotineiro. Tem exemplos, né, a cair do céu. Eu me recordo tem um documentário bem interessante do Netflix chamado Rap. Eu não sei se tu já viu, mas eu recomendo um documentário muito interessante, muito interessante. Né? E a pergunta desse documentário, né, que foi uma construção principalmente psicológica, né, o que faz a pessoa feliz, né? O que faz a pessoa feliz, né? E eles foram a busca dessa resposta, E aí eles perguntavam para as pessoas, primeira pergunta era, você é feliz? Né? E dependendo da resposta, a segunda pergunta, por quê? Né? Se a pessoa diz que é, justifica por quê. Se a pessoa não é, ela tem que justificar por que ela acha que não é feliz. Né? Uhum. E dentre as pessoas que não eram felizes, João, a grande
a grande justificativa para não ter atingido essa felicidade é porque não tinham dinheiro. Uhum. Tá? E aí, o que eles fizeram no documentário? Bom, vamos atrás de quem tem dinheiro e perguntar para eles se eles são felizes. E aí foram, então, atrás das pessoas com dinheiro e perguntavam, olha, vocês são felizes? E grande maioria das respostas, não. Não, então tá. Então superamos essa premissa, né? Então dinheiro não traz felicidade. Então vamos atrás das pessoas felizes, vamos perguntar o que traz felicidade para nós. E aí eles acham um indiano que mora na beira do rio, não sei se é de Bombaia, de uma cidade lá da Índia, né? Um indiano que a profissão dele é carregar uma carroça nas costas, transportando pessoas de pé descalços, e ele volta para sua casa é coberta com uma lona preta, que não cobre nem toda a casa, né? Cheio de filhos, né? E a grande maioria das vezes a refeição dele era arroz, né? Arroz misturado com algum condimento. E, e encontraram nele uma das pessoas que mais se dizia feliz, mais se dizia feliz, né? E perguntaram para ele, mas por que tu é feliz frente a todas essas dificuldades, né? Frente a todas afinal tu trabalha na chuva, de pé descalço, carregando pessoas, tu chega em casa, não tem nem parede, né, na tua residência. E ele disse, nossa, eu sou feliz porque eu chego na minha casa, eu encontro meus filhos, né? Eu tenho vizinhos maravilhosos perto de mim, né? Cada refeição que eu faço, por mais difícil que seja, ela é maravilhosa porque ela me sustenta, porque ela me constrói. Então, a gente vê que o que a sociedade hoje nos vende como um produto da felicidade nada mais é do que algo vazio, algo totalmente sem sentido, algo que não nos preenche. Pelo contrário, ele maquia a nossa realidade. Ele faz com que a gente imagine que é feliz, né? Mas na verdade é aquela felicidade fruto das sensações transitórias. E elas não têm como nos preencher durante um longo período, né? E o Chico, ele tem uma história muito interessante nesse quesito, né? É uma história até compartilhada aí pelo Divaldo, pelo Haroldo, né? Eles dizem, é bem longa, mas eu vou trazer o resumo dela, né? Ela foi um senhor que bateu as portas lá do Centro Espírita do Chico, né? E chegou lá, pediu, não, eu preciso falar com o Chico Xavier, eu preciso falar com ele, né? E aí chegou o Chico, né, e disse, meu senhor, como é que eu posso lhe ajudar? Ele foi tirando um talão de cheque e disse, Chico, quero uma mensagem do meu filho, quanto é que custa? Aí, acho que o Haroldo conta, né, que daí quem assumiu a condução do trabalho não foi o Chico, foi o Emmanuel. Né? Uhum. Daí o Emmanuel traz uma lição de vida, né? Mostrando o quanto ele tinha prejudicado aquele filho que tinha desencarnado, furto do materialismo, do sentimento do dinheiro, né? E tudo mais. Mas aí essa discussão termina, essa pessoa vai embora, né? E o Chico explica para ele, olha, não é dinheiro que compra mensagem, o telefone só toca de um lado para o outro, né? Mas a lição principal acho que vem depois, né? Aí as pessoas que viram, né, aquela discussão e tudo mais, né, depois perguntaram para o Chico, o que aconteceu, né? O que aquele senhor queria? Ele disse, nossa, era uma pessoa muito, muito, muito pobre. Muito pobre. Tão pobre que só tinha dinheiro. Acho que mostra, né, João, né, o quanto a gente deposita e alicerça, né, a nossa base de vida em terreno frágil, um terreno frágil, que uma hora, né, quando vem as verdadeiras dificuldades da vida, porque elas vêm para todos nós, né, e é um ponto que, querendo ou não, a gente tem que discutir, né, o que a gente entende por dificuldade na vida, nada mais é do que oportunidade de crescimento, Aham. né, e se a gente foge delas, elas vêm atrás, porque é a vida nos cobrando o crescimento moral. Crescimento moral. Ninguém evolui na comodidade e no conforto. Ninguém evolui. Tô falando nisso, estava refletindo assim nessa questão, né, de por que determinadas pessoas têm tanta riqueza, tanto poder, né, e não são felizes. Eu acho que é um parâmetro muito interessante para a gente, assim como os espíritos nos orientam, né,
de jamais compararmos, né, a nossa vida com do outro, né? Normalmente a gente fica invejando a vida do próximo por ele ter todas essas questões de dinheiro, fama, né, uma vida confortável e tal, né? Mas tu não sabe o que se passa no interior dessa pessoa, né? Então, assim, nunca coloca o parâmetro da tua vida, da tua existência, né? Cada um tem a sua história, não coloca no outro, né? Procura focar no teu caminho, né? Que ali tá a possibilidade de realmente ser feliz, né? Não olhando para o outro, né? Mas assim ver qual é o meu papel aqui, qual é a minha história, né? Porque essa questão de a gente se comparar, o outro é mais feliz do que eu, isso a gente se engana muito, né? Muito nessa caminhada, né? Então, assim, buscar o meu objetivo, que é diferente do outro, né? Hoje eu não posso não ter tanto dinheiro, quem sabe como gostaria, porque não vai ser bom para mim, né? Vamos focar nesse caminho aí, né? Mas para ver o que vai despertar de bom em mim, né? Tendo ou não essa loucurada toda que o mundo nos impõe, que é o caminho da felicidade, né? Então, da gente evitar de comparar nossas vidas com os dos outros, né? Mesmo que não seja em termos de dinheiro, né? Ah, o filho do outro é maravilhoso, a esposa do outro é maravilhoso, o emprego do outro é maravilhoso e o meu nunca é, né? Mas é porque tu tá olhando para fora, né? Tu não tá olhando o teu caminho, não tá olhando para dentro, né? Até tem um pensamento que é muito conhecido do Carl Jung, né? Que ele diz assim: quem olha para fora sonha e quem olha para dentro desperta, né? Eu acho que está nos faltando é olhar para dentro, né? Não olhar para fora, olhar para os outros, né? Olhar para dentro. Né? Perfeito, João, perfeito. É verdade, é isso mesmo. Não, falando isso, eu lembrei, né, de uma, é uma frase daquelas, né, de autoajuda, né, que diz, aprenda a florescer onde Deus te plantou. Né? Antes de a Exatamente. gente tentar buscar no outro a nossa felicidade, antes de querer nos equiparar e pensar, nossa, como é Deus injusto dando para um e tirando de outro, né? Vejamos se eu não estou deixando de florescer no terreno onde eu fui plantado, que é ali que verdadeiramente eu posso realizar a minha obra. É ali que eu Construir uma posso felicidade. crescer. Verdade, Marisa. No avançar da nossa conversa, eu acho que é inevitável a gente não falar assim, na questão dos automatismos da vida moderna, né? Que a gente pode imaginar assim, são pessoas que mantêm rotinas, né, que são esmagados pela sua rotina, normalmente em busca do dinheiro para viver, buscar essa questão ilusória, né? Acorda cedo, vai para o trabalho, volta para casa, dorme depois, né? E a vida toda é em função disso, né? Essa rotina, né? E acaba perdendo sentido nisso, né? Esmagado por esses automatismos e tem pessoas que nem sabem por que que tem aquela rotina, por que que estão buscando isso. Ah, porque, né, os outros dizem que tem que ser assim, o padrão de vida é assim, e eu tenho que manter minha vida assim, né? E acaba se perdendo de si, né, nesse caminho, né? Então fica aquela pergunta assim, né? Há pessoas que dormem mesmo estando acordadas, né? Pode parecer meio maluca essa pergunta, né? Mas o que tu acha a respeito disso, né? No caso, a doutrina espírita tem a nos dizer sobre isso, né? Dormir mesmo estando. É uma grande verdade, João, uma grande verdade, né? Que às vezes a gente não se dá por conta, né? Mas lá lá se não me engano, nas cartas de Paulo, né, já tá aquele convite, né, para despertar os que dormem. E quando ele fala dos que dormem, não são os desencarnados ou aqueles que já voltaram para a vida espiritual, mas os vivos mesmo, né? Vivos que dormem, né? São quase que zumbis, né? Que realizam todas as práticas da vida material, né? Ou seja, acordam, comem, trabalham, voltam para casa, fazem sexo, mas e aí são guiados por sensações e quando chega, né, João, que chega para todo mundo, quando chega a dor e quando chega a proximidade do desencarne, aquela pessoa se dá por conta, nossa, né, esqueci de viver. Por que eu esqueci de viver? Porque eu estou próximo do meu desencarne e eu não sei para onde eu vou, eu não sei por que que eu vim e eu não tenho ideia, né, de quais são as verdadeiras razões da vida. E a pessoa esqueceu por quê? Porque viveu no piloto automático.
né? Simplesmente ligou o piloto automático, desenvolveu todas as atividades que tinha e chega no momento crucial, que é quando nossa consciência verdadeiramente nos traz a, o nosso julgamento interior, a gente vê o quanto a gente deixou de viver. O quanto a gente deixou de viver. E isso, nós que trabalhamos na casa espírita, né, João, a gente acaba vivenciando muito nos grupos mediúnicos, né, quando a gente atende de forma rotineira, né, inúmeros espíritos que desencarnam, né, e não tem nenhuma consciência, né, de onde estão. Por quê? Porque pensa a pessoa que, 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 que que não acredita na vida após a morte, por exemplo. É uma pessoa que desencarna e como ela continua viva, né, porque não existe morte, é apenas uma pequena transição, ela diz, não morri. E de fato não morreu, mas ela ainda acha-se encarnada. Então são as pessoas mais difíceis de adquirir consciência e de se darem por conta da verdade essencial do espírito, né? Então a gente tem um universo hoje gigantesco, né, de pessoas que dormem, né? E o Emmanuel, ao comentar essa passagem de Paulo, dos que dormem, né, ele traz uma passagem, um trecho muito interessante que eu vou ler aqui para vocês. Né? Ele diz: ó, há milhares de companheiros nossos que dormem indefinidamente, enquanto se alonga debalde para eles o glorioso dia da experiência sobre a terra. Percebem vagamente a produção incessante da natureza, mas não se recordam da obrigação de fazer algo em benefício do progresso coletivo. Há muitos irmãos de olhos abertos, porém, a alma na posição horizontal da ociosidade. Né? Que pena, né? Que pena, mas essa, infelizmente, é a realidade. Como a gente vive hoje, né, um período de transição, quanto mais necessário é nós adquirirmos essa consciência e esse despertar. Né? Eu me lembro também agora lá dos escritos de Kardec, né, quando ele comenta e dialoga sobre quais são as principais características do período da transição, né, que equivocadamente a gente acha que é terremotos, tsunamis, né, eventos físicos que vão separar o joio do trigo. Não, não é, né? Sentimos muito dizer, mas não é. Né? Ele diz, olha, as duas principais características, né, da transição planetária é a loucura e o suicídio. E tu situou antes, né, João, diversos casos de suicídios diretos ou indiretos, né, mas que mostram exatamente a perda do sentido essencial da vida. Né, o quanto a gente aposta as nossas fichas, né, em sensações, em agradar os nossos impulsos fisiológicos, mas esquecemos do ser espiritual que adormece dentro de nós. E é esse ser que vai sobreviver depois da morte do corpo físico. E o que se foi feito dele? Não é o que se foi feito dele. Então, despertar não é para ontem, né, João? É para agora, é para todos os instantes. E a gente tem responsabilidade não só conosco, mas com aqueles à nossa volta. Eu não sei quanto tempo a gente tem, João, Não, se é até temos um tempinho ainda, temos mais uns 10 minutos, tá tranquilo, 10 minutos vai bem. Tu falasse em dor antes, né? Então a pergunta inevitável, assim, né? Por que existe a dor? É um instrumento que Deus usa para nos punir? O que a doutrina espírita tem a nos dizer sobre isso, Juarez? Eu acho que está totalmente interligado, né, João? Quando a gente fala de dor, a gente fala de todos os tipos de dor, né? Dor física, dor espiritual, a dor do próximo, né? Tudo aquilo que nos aflige e nos desequilibra está vinculado ao sentimento de dor, né? E a Madre Teresa, ela tem uma frase que para mim é muito bonita, sabe? Ela diz o seguinte: a dor, ela é necessária, o sofrimento é facultativo. Por que isso? Né? Porque a dor, ela indistintamente vem ao encontro de todos. Porque ela é um instrumento de educação. Ela é um instrumento de educação. Antes de a gente pensar que a gente vive num mundo onde a gente tem um Deus masoquista, né? Vamos pensar, né? Se Deus é infinitamente justo e bom, por que ele permite que a gente sofra, né? Que Deus maluco é esse, né? Mas não, né? A gente não tem um Deus maluco, a gente tem um Deus perfeito que utiliza, sim,
da dor como forma de desenvolvimento moral, tá? E aí a gente se recorda novamente de Jesus, né? Jesus diz para nós, né? Que pai, né? Qual pai que vendo o filho lhe pedindo pão, lhe dará uma pedra, ou vendo o filho lhe pedindo um peixe, lhe dará uma serpente? Né? Se nós sendo imperfeitos, a gente sabe distinguir o que um filho está necessitando, quanto mais nosso Pai que está no céu. Então, se a gente não recebe aquilo que a gente pede, é porque a gente efetivamente tem o que a gente precisa. Né? Vamos dizer, nenhum de nós recebe algo que não precisa, o que não necessita experimentar. Então a dor, e a própria Joana de Anjos fala isso, a dor às vezes atinge, João, determinados locais da nossa consciência que a gente não consegue acessar de uma forma espontânea. Né? Alguma coisa nossa que a gente precisa trabalhar e que às vezes está adormecida e que de forma consciente eu não consigo compreender, a dor vai lá e toca nela e traz para dentro do nosso consciente e nos força a trabalhar com ela. Nos força a trabalhar com ela. Né? Então ela é uma experiência maravilhosa para nós nos conhecermos e para nós nos aprimorarmos. E o maior exemplo disso é nós olharmos para trás e perguntarmos para nós mesmos, depois de uma experiência difícil, de dificuldade, de dor, né? Uma experiência difícil. Né? Pergunta-se para si mesmo, né? Hoje eu sou melhor que ontem? Hoje eu cresci? Né? E a gente vê que a resposta é sempre positiva. Né? A gente sempre cresce através da dor. Né? Porque a dor ela é transitória. Ela é transitória. Né? Ela cumpre um objetivo e ela vai embora. Né? O Haroldo costuma dizer, a dor tem dia, hora e minuto para acabar. Né? Se a gente souber ser resiliente, suportar e perseverar, perfeito, ela cumpriu o seu papel. Agora a gente não pode, como diz Matos Teresa, né? Permanecer no sofrimento. No sofrimento. A gente tem que ver, a dor veio, cumpriu o papel, tchau. Agora, se a dor veio e eu cultivei um sentimento de sofrimento, de pequenez, de injustiça dentro de mim, de culpa, eu vou demorar para me libertar, e eu vou demorar para conquistar a grande mudança interior que ela veio me trazendo. Ela veio me trazendo. E eu me lembro agora, João, do exemplo, né, do sujeito que nasceu lá no Triângulo Mineiro, chamado Jerônimo Mendonça. Né? Ele nasceu lá pelos década de 60, né, o Jerônimo. Ele era frequentador de uma casa espírita, ele fez parte da juventude espírita e ele era uma pessoa que enaltecia muito seus aspectos físicos, né? Ele hoje, se fosse encarnado nos dias de hoje, ele certamente seria um praticante de CrossFit, né? Ele adorava praticar esportes, correr, musculação, né? E ele chegava dentro de casa, se olhava no espelho e dizia: "E aí, Tarzan?" Ele tinha um orgulho maravilhoso do seu porte físico, da sua estrutura. E o, e o, e o Jerônimo, né, o vulgo Tarzan, ele certa vez foi no grupo espírita dele, naquela época em que faziam reuniões mediúnicas abertas ao público, né, o que hoje não tem mais, mas era muito interessante na época, né, o médium psicografava, né, tudo aberto, e lá veio um médium, foi psicografar uma carta e disse: "Carta para Tarzan", né? E o médico perguntou: "Mas é isso mesmo?" E o espírito diz: "Não, psicografa que é Tarzan, vai por mim." Aí foi lá, e ele psicografou uma carta, né? E meio constrangido, né? Foi ao público e disse: "Olha, tem alguém aqui chamado Tarzan?" E ele levanta a mão e diz: "Ah, sou eu, meu apelido aqui, né?" E foi lá, pegou a carta, e o que dizia a carta? Né? Dizia o seguinte: "Tarzan, te segura no cipó verde da fé, que você vai atrasar a selva da dor e do sofrimento. Mas não te constranjas, porque o que vale o sofrimento, a dor e as lágrimas frente ao horizonte de libertação e conquista espiritual que nos aguarda do outro lado?" E ele recebe essa carta, então, Tarzan, né, o Jerônimo Mendonça, guarda para si, e depois ali de 30, 60 dias, ele começou já a sofrer a perda dos movimentos das pernas, começou a andar de muleta, depois os braços começaram a enfraquecer, começou a andar de cadeira de rodas,
E chegou um momento que ele não tinha nem condições de andar de cadeira de rodas, que ele foi levado para uma cama. E aí a gente pensa, nossa, né? Deitado numa cama, tetraplégico, sem nenhum movimento do corpo. Né? O que resta para ele? O que resta para ele? Né? E esse sujeito ficou conhecido como quem, João? O nosso querido gigante deitado. Né? Então, ele mesmo deitado numa cama, né? E para quem não conhece a história do gigante deitado, que é belíssima, né? Pode até colocar no YouTube, né? No Google, né? Tem vídeos dele. Ele deitado numa cama fazia palestras espíritas maravilhosas. Né? Ele, deitado naquela cama, ele constituiu, né, um centro espírita maravilhoso, com atividades para crianças carentes, para órfãos, e ele percorria o Brasil deitado na cama, fazendo palestras, enaltecendo as virtudes maravilhosas de Jesus e nos mostrando o quanto vale a pena viver. E quando ele vinha nas casas espíritas, né, fazer palestras, pessoas, pensa, né, João, aquelas pessoas que tinham aqueles problemas em casa, né, pô, meu marido não conversa comigo, né, minha esposa está sempre de mau humor, e aí, sabe, brabo com tudo, e aí chegava e olhava aquela pessoa que teria todos os motivos para estar reclamando e estava lá dando exemplo de vida. Né? Então as pessoas se sentiam envergonhadas, né, de ver o quê? De ver uma pessoa que não tinha nada daqueles atributos físicos que todo mundo endeusa, né, mas ao mesmo tempo estava dando uma prova de superação, uma prova de superação. Pessoas que muitas vezes estavam próximas de buscar o suicídio, né, e olhavam lá o gigante deitado lá, sorrindo, falando abertamente, né, sobre as maravilhas da vida, deitado numa cama imóvel. Né? Que exemplo para nós, né? Antes da gente reclamar, antes da gente se queixar das dificuldades que a gente enfrenta, olhemos os exemplos à nossa volta. Né? E uma vez perguntaram até para o Jerônimo Mendonça, né, o que trazia felicidade para ele, né? Ele dizia, olha, o que me traz felicidade é quando me viram de lado. Demais, Juarez. E eu acho que então, a gente se encaminhando para o final do nosso encontro hoje, né? Aquele questionamento que é inevitável, né? Diante de tudo isso que a gente conversou, né? Afinal de contas, a felicidade é deste mundo? O que o Espiritismo nos diz a respeito Uma disso? pergunta, uma pergunta, uma pergunta bem capciosa, né, João? Antes de entrar nela, só falar, acho que foi no grupo da Sandra, viu? Que veio já, o gigante deitado já desencarnou, né? Eu sei que ele psicografou uma mensagem lá na União, acho que no grupo da Sandra, o Jerônimo Mendonça já visitou no plano espiritual a União e já deixou uma mensagem belíssima lá para todos os trabalhadores. Mas, bom, essa pergunta é muito importante, né, João? Muito interessante, né? Afinal, a felicidade é desse mundo, Jesus já disse lá há 2000 anos, olha, meus queridos, a felicidade não é desse mundo. Né? E aí todo mundo fica pensando, nossa, viemos para sofrer então, né? Vamos todo mundo se agarrar, se martirizar e desistir da vida, né? Afinal, estamos aqui para sofrer. Né? Mas, claro, Jesus estava se referindo o quê? Aquele mundo de 2000 anos atrás. Né? Aquele mundo de perseguição, aquele mundo em que as pessoas não tinham direito a propiciar, né, o próprio culto doméstico nos templos, eles eram restritos a sacerdotes e a pessoas dotadas de determinados parentescos. Né? Então, aquele mundo lá de escravidão, de tortura, não podia ser o mundo que Deus destina para todos nós, né, João? Mas, claro, a felicidade, ela é para nós. Ela é para todos nós. A felicidade, ela está resumida em pequenos momentos, pequenos instantes das nossas vidas. E para convidar todos nós a experimentar esse sentimento, né? Antigamente a gente tinha aqueles álbuns de fotografia, né, João? Hoje foram substituídos pela nuvem, né? Pelo Google Fotos e tudo mais. Mas vamos fazer uma breve lembrança, né? Vamos pegar os nossos álbuns de fotos, vamos olhar nossas fotos lá no Google Fotos, na nuvem, vamos pensar se há espaço ou não para felicidade. Né? Claro que há espaço, claro que há espaço. Né? Eu costumo dizer que existem, João, existem momentos da nossa vida que valem por toda uma existência.
né? E tu, como pai, João, pode até trazer esse exemplo para nós, né? Pensa tu com a tua filha, João. Se dissesse para ti, ó, João, tu vai ter uma filha, viu? Mas tu vai enfrentar uma barra pesada, viu? Tu vai ter muitas dificuldades, tu vai ter noites mal dormidas, tu vai ficar todo quebrado, tu vai ter hernia de disco. Tu aceita isso? Né? E eu acho que pode ter tido momentos da tua vida que tu olhou assim, olha, só para ter recebido um abraço dela, já valeu tudo. Enfrentava tudo diversas vezes, né, Verdade. João? Fora as oportunidades que, por exemplo, acho que foi ontem que aconteceu isso, né? Além de todo esse amor que envolve um filho, eles ainda nos ajudam a crescer, né? Eu não me lembro que bobagem que eu falei aqui em casa, né? Como todo mundo fala. E a Luísa disse assim para mim que vai fazer 10 anos agora, dia 22. Pai, não esquece que tem uma criança aqui. Não é legal falar isso. Olha que bênção, né? Que bênção, né, que a gente tem, né, de ter esse amorzão na vida da gente, assim, nos ajudando, né, a crescer também, né? Normalmente a gente tem a pretensão, né, de, eu vou ajudar meu filho, né? Claro, esse é o nosso papel, nossa missão como pai, como mãe, como alguém responsável por uma criança, né? Mas tudo que tu recebe dela é infinitamente superior, né? Então isso é realmente motivo de felicidade. É verdade. Eu lembro assim, João, que, né, Deus é tão perfeito, ele é tão amoroso, né, que ele compartilhou conosco uma das bênçãos mais lindas, que é de nós termos filhos, de nós termos, vamos dizer assim, ó, 1% da felicidade que ele tem por nos ter de filhos. Né? Ele diz, ó, eu vou deixar vocês experimentarem um pouco da alegria e da felicidade que eu tenho por vocês, que eu vou deixar vocês terem um filho para vocês verem a potencialidade que é o amor, a potencialidade que é o amor. Né? Então, ele nos traz esse brinde, ele nos traz essa pílula, né, para a gente provar um pouco do amor que ele sente por nós. E isso nos mostrar o quanto a gente precisa confiar nele, né? O quanto a gente precisa confiar nele. Né? Afinal, nossos filhos, que a gente acha que são nossos, né, estão conosco durante alguns poucos anos, né? Antes disso, estavam sob a tutela de quem? Né? Então, a gente tem que confiar, né, João? Saber que a luz maior de nosso mestre, de nosso Pai maior, ela envolve não somente a mim, a ti, mas a todos nós. Né? Ele é Pai amoroso de todos os espíritos encarnados na Terra. Né? E Jesus, como seu divino farol e guia aqui na Terra, ele deixou a máxima conosco, né, de que nenhuma das ovelhas que o Pai confiou se perderiam. Então, antes de a gente, né, se deprimir e aceitar, né, o convite que os noticiários nos trazem, de querer achar que o mundo não tem solução, né, de que tudo está perdido, lembremos que o nosso verdadeiro guia, o nosso verdadeiro farol, não são nossos governantes, não são os governantes do mundo, né, senão Jesus, o nosso verdadeiro mestre. Perfeito. Muito obrigado, Juarez. Foi um momento muito bacana, muito prazeroso estar aqui contigo. Ainda mais fazia tempo que a gente não se via, né? Essa função que a gente está vivendo, assim, tem nos dado essa alimentação. E que bom, né? É Estamos verdade, é verdade. É verdade. todos O João foi meu primeiro evangelizador na União. olha só, que responsabilidade. Pelo que tudo Que que tu nos alegria, né? hoje, eu acho que alguma coisinha certa eu consegui contribuir nessa. Mas Com certeza, João. bagagem tua, muito obrigado pelas tuas palavras, pela tua reflexão. Foram maravilhosas, contribuindo para todos nós aqui na nossa querida União e a todos os irmãos que estavam aqui compartilhando conosco, né? Então, assim, antes de encerrar, eu só queria te reservar mais um espacinho, se quiser dar um tchau pro pessoal, se quiser fazer alguma consideração final, a palavra está contigo, então. Agradecer a todos aí que acompanharam a nossa live, né? Querendo ou não, a gente está compartilhando sentimentos, a gente fica aqui vendo as mensagens, né? E é claro, seria tão bom que a gente estivesse num grande grupo, podendo trocar experiências, podendo interagir, mas de alguma forma a gente está interagindo aqui através do chat, através das mensagens, mostrando, né, o quanto é bom falar de Jesus, né, João? O quanto é bom a gente estar conectado a esse sentimento maior que nos preenche, nos dá tanta força e nos abastece de energia
revigorante para a gente seguir essa caminhada, que não é fácil, né? Ninguém disse que ia ser, ninguém disse que ia ser, né? Não é fácil, não será fácil, mas as recompensas e os louros das nossas vitórias espirituais e da nossa superação das adversidades virão para nós e nos mostrarão o quanto foi bom a gente resistir às tentações e a gente contribuir nessa caminhada com todos aqueles que nos seguem. Tá? Um beijo no coração, João. Um prazer enorme ficar contigo aqui essa noite. Muito obrigado, Juarez. E há quem diga que, né, que a gente nasceu, reencarnou, a gente não, aliás, a gente não reencarnou com passaporte, a gente reencarnou com uma carteira de trabalho. Então, que a gente aproveite essa oportunidade para crescer junto, ajudando uns aos outros, né? Então, vamos lá Verdade. aproveitar e dar uma belas assinatura nessa carteira de trabalho aí que vai nos ajudar bastante. Não esqueça, Com certeza, João. de quando, né? Relaxar, né? Dar uma passeada, né? Mas vamos se concentrar no objetivo central da vida, que é crescer e ajudar nossos irmãos a crescerem, né? Obrigado, meu amigo. Valeu mesmo por esse encontro. Um beijo na família, um beijo para ti. Um beijo a todos os nossos irmãos que estiveram aqui conosco. Antes de encerrar, eu só gostaria de lembrar, né, a todos que na próxima quarta-feira a live é lá no Instagram, né, no União.espírita. Então, dia 21/10, às 20 horas, o Instagram passou para as 20 horas também, a gente vai ter uma conversa com a Shana Dora Gomes, vai falar a respeito do capítulo 38, né, do Fonte Viva, no livro de Emmanuel, né? O capítulo é Se Soubéssemos. Então, nosso próximo encontro é lá no Instagram com a Shana, e depois a gente retorna aqui no Facebook com o Leandro Peixoto Maia, no dia 28 de outubro, né, lá no final do mês, para falar sobre causas anteriores das aflições. Ok? Está feito o convite, a gente lembra que em seguida vai estar gravada essa live aqui no próprio Facebook, e a gente também passa lá o link para o YouTube, que é uma forma também de ajudar na divulgação, para compartilhar com os nossos irmãos. Aqueles que não conseguiram assistir todo o trabalho podem ver, né, a nossa conversa aqui na íntegra. Na íntegra. Ok? Então, pessoal, muito obrigado. Obrigado mais uma vez, Juarez. Fiquem com Deus, se cuidem e até a próxima live. Um beijão a todos. Muito obrigado. Obrigado, Juarez. Tchau. Tchau, tchau. Vamos encerrar aqui então. Muito obrigado, irmãos.